tema mais polêmico do país, né? O poder mais poderosíssimo de todos. E é isso, vamos lá. Chega, tô nervoso aqui, sabe? Nossa, tá tudo certo pra gravar. Aí deu problema. Já chega, me deu uma desestabilizada. Mas vamos respirar e fazer tudo de novo. Público grita que Lula vai roubar a santa durante o Círio de Nazaré. Aqui é notícia só para descontrair. As imagens mostram o presidente realizando o ato litúrgico de colocar a imagem da padroeira em nicho de vidro do barco principal da Romaria, que pertence à Marinha do Brasil, quando um crítico ao petista grita: vai roubar a santa? A pessoa colocou o vídeo aí circulando na rede social. Mas enfim, gente, o assunto mesmo já coloquei aqui no início do vídeo. Abre diversas discussões. O PGR venezuelano parece até que fez harmonização, né? Preenchimento labial. Tava lá na Globovision. Parece que o Maduro copiou o Lula. Até na hora de ter um canal de comunicação, né? Globovision. A mesma porcaria. Tá ali. Tarek William Saab. Não sei se vai dar pra entender, porque tá em espanhol, mas eu tenho a transcrição de sua fala. Procurador-Geral da Venezuela acusa Lula de ter sido cooptado pela CIA. Não é mais o mesmo. Lula vai preso por corrupção e, de repente, aparece habilitado como se ele não tivesse feito nada, afirmou Tarek William Saab ao canal estatal Globovision. O procurador também comparou a suposta vitória de Maduro nas eleições de 2024 com a eleição do petista em 2022. Você, Lula, ganhou porque um Tribunal Eleitoral determinou sua vitória. Por que foi bom para você? Aí no caso de Maduro, não. Questionou o Saab. Aí vamos dar aqui uma olhada, né? Na transcrição do que vai estar no áudio. As aspas. Procurador-Geral da Venezuela acusa Lula de ser agente da CIA. Essa é a manchete aí que a Folha de São Paulo resolveu colocar em destaque. Aliado do ditador Nicolás Maduro, Saab disse em entrevista que o presidente brasileiro foi cooptado na prisão. Para mim, Lula foi cooptado na prisão. Essa é minha teoria. Não é o mesmo que fundou o PT, que fundou e uniu os movimentos trabalhadores no Brasil. Não é o mesmo, nem no seu físico, nem como se expressa. Se você olhar o discurso do Lula, as suas preocupações, realmente o Lula mudou a sua forma de se expressar. Mas a parte boa mesmo é essa daqui. E eu gostei quando o Metrópolis fala o seguinte, né? Ele acusou sem provas. Lula, que vai preso por corrupção, que de repente aparece apto a concorrer como se nada tivesse acontecido e ganha a presidência. O senhor ganhou, senhor Lula, porque um tribunal eleitoral determinou a sua vitória. Curioso isso, gente. Lula estava lá, né, em Curitiba, férias forçadas. E de repente ele sai, e de repente ele tem os seus direitos políticos restabelecidos, como se nada tivesse acontecido, ganha a presidência. Aí em 2023, em julho especificamente, a Financial Times conta para o mundo, porque foi publicado lá, sobre visitinhas que a turma do Biden fez ao Brasil, secretário de Estado, ministro da Defesa, diretor da CIA, a general do Comando Sul, Laura Richardson, né, para defender a democracia brasileira e outros eventos que aconteceram. Aí você vê aqui a denúncia agora do senhor PGR do Maduro. Ele também falou, isso aqui ele já fala no início do áudio, aliado de Maduro, procurador da Venezuela, acusa Lula e Boric de serem agentes da CIA. Essa esquerda da América Latina, cooptada pela CIA, tem dois porta-vozes, de Saab referindo-se a Boric e Lula em entrevista ao Globovision. Quem é você, Boric? Quem é você, Lula? Quem é o porta-voz que os americanos colocaram para dizer as coisas mais bárbaras contra o nosso país através da esquerda? O senhor Boric, seguido por Lula. Aí, isso foi agora, né? Outubro. O Gustavo Castanhão, que é até filiado ao PDT, a gente já fala do PDT hoje, falaremos do PDT. O Procurador-Geral da Venezuela acusa Lula de ter sido cooptado pela CIA, ele não é mais o mesmo. Aí tá falando que é Rubinho Barrichello, chegou atrasado. A turma já sabe que Lula foi cooptado pelo Biden já tem um bom tempo. Olha essa postagem aqui. Eu cheguei a deixar um comentário nela.
30 de julho de 2024. Ou seja, agosto, setembro, a gente já tá no meio de outubro. 2 meses e meio atrás. 2 meses e meio atrás, o Camarote da República, o perfil que inclusive apareceu aí no contexto da CPI do circo, lá do Omar Aziz, do Renan Calheiros, postava uma nota oficial da Casa Branca, onde a nota oficial da Casa Branca aparecia com os Estados Unidos, agradecendo a liderança brasileira. E aí você pode falar o seguinte, mas o Lula podia ser mais incisivo, isso, aquilo, outro. É uma gradação, né? Antes de você sair do ponto A e chegar no ponto B, você tem o meio do caminho. Gente, o Lula do passado, que o Sábio tá falando, sim, terminou as eleições. Ele ia falar que o Maduro venceu. Terminou. Maduro, nosso candidato, venceu. Acabou, não ia ter nem mais discussão, não ia ter mais nada. Já estava sacramentado. E quem reclamasse, o PT ia vir aquela história. Não, o PT defende a soberania dos povos, a autodeterminação dos povos. Dessa vez não, dessa vez o Lula pediu as atas. Não tem como se negar isso. O Lula pediu as atas, ele ficou lá, não, tem que ter as atas, isso, aquilo, outro. Pediu. E aí os Estados Unidos estão ali, ó. Casa Branca divulga resumo do diálogo entre Lula e Biden. Se comprometeram, trabalhar junto, e até hoje o Lula não reconheceu a Venezuela. Aí a militante petista, Biazita Gomes, diz: a cabeça de algumas pessoas está dando curto agora. Os Estados Unidos está elogiando o papel do Brasil de ser mediador na crise da Venezuela e a busca pelos dados técnicos da eleição americana. Aí eu respondia, né? A cabeça de algumas pessoas dando curto. Lula, o vassalo do Biden. E aí eu quero lembrar outra coisa para vocês. Vamos abrir. Cadê? 2024. Janeiro. Maximiza aqui. Pronto. Atlas e janeiro de 2024. A gente fez um dossiê chamado Lula Aranha. O nome é Lula Aranha, vocês vão encontrar. A gente começa lá o dossiê, falando de um monte de coisa. Hoje acho que já pulou meio que pros finalmente. Foi mal. Cadê? Voltar pro início. Tá, a gente começa aqui o dossiê, aquele dossiê que eu montei de um organograma, falar das famílias e tudo mais. Aí nesse dossiê, eu acabei abordando com vocês a história do Lula ao lado do Mário Garneiro. Que é esse rapaz aqui, ó, na foto com Lula. Esse dossiê aqui foi a junção de várias coisas. Eu ouvi uma história do Mário Garneiro, semanas antes falou, uma história que tem que dar uma averiguada. Começou a acontecer vários eventos que todos se juntaram e deram esse dossiê. Aí quem é Mário Garneiro? Se você for na própria biografia dele, né, que tá na Wikipedia, mostra que é o cara que abriu as portas lá nos Estados Unidos para Lula, sabe? José Disseu, junta aí o Partido Republicano na época, o Mário Garneiro muito amigo dos Bush, Mário Garneiro também brother dos Rothschild, amigo do Henry Kissinger. Assim, não sei nem como descrever o Mário Garneiro, mas enfim. Aí ia, né, aqui a nota da época, da Grupo Globo, comentando sobre como Disseu foi lá, né, teve espaço lá dentro do Partido Republicano. Aí que chegava, e eu comentava no vídeo, sobre algumas denúncias do Mário Garneiro. Uma delas está no site oficial do PCB, é o site oficial. Esse aqui era o partidão. Durante o regime militar, o partidão mesmo. Não era o PCdoB, era o PCB, Partido Comunista Brasileiro. E aí, tá até hoje no ar, uma matéria de 2011, 13 anos atrás, o Lula Secreto. Essa matéria do Lula Secreto é sobre denúncias que estão presentes neste livro do Mário Garneiro chamado Jogo Duro. Você vê aqui, é uma postagem de 2014 falando isso. E Lula nunca desmentiu o empresário Mário Garneiro. Lula Secreto. Garneiro conta um pouco sobre Lula Secreto. No livro Jogo Duro, Garneiro lembra que Lula fez curso sindical na Johns Hopkins University em 1973. Quem mandou ele para lá?
E ele dizia mais ou menos isso, que aqui, ó, um dos grandes mistérios da história política brasileira é compreender por que, afinal, os próceres do regime militar deixaram um jovem desconhecido metalúrgico, o Lula, sem origem partidária e sem referência, sem grandes articulações, de repente se transformar em grande líder. Lula tem estrela, sorte, é um predestinado? Ou teria sido construído meticulosamente nos arquivos secretos da ditadura? Fala-se, inclusive, entre os militares da repressão, que Lula seria inversão do general Golbery de Couto e Silva em armação com o empresário Mário Garneiro. Então, assim, são diversas denúncias que apareceram ao longo da história. Tratava assim, ó, longe de mim querer acusá-lo de ser o cabo Anselmo do ABC, mesmo porque, ao contrário do que ocorre com o próprio Lula, eu só acuso com as devidas provas. Lula foi a peça sindical na estratégia de distensão tramada pelo Golbery, o que não sei dizer se Lula sabia ou não sabia que estava desempenhando esse papel. Aí, também no mês de janeiro, temos o dossiê Agentes Ford, que a gente está contando sobre a história... Peraí. Tá. Não tá funcionando 100% direito. Vou descer aqui. Aqui tá o Arnes Freire. Cadê? Não. Aqui não tá no Arnes Freire. Tá. Beleza. Vai lá. Aqui, termina aqui agora. Pronto. Agentes Ford. O dossiê Agentes Ford começa da Fundação Ford pra gente falar, assim, do nascimento do Guilherme Boulos. Candidato agora, né? Eleição. E a gente tenta entender, cara, como é que ele surge, de onde que ele vem. A gente está analisando, a própria Wikipédia conta que o Boulos, né, emerge daquelas confusões ali do Não Vai Ter Copa, 2014. A Gringa Brasília fez uma thread para explicar isso em 2021, uma longa thread. A gente comentou na época, ela sai esmiuçando tudo bonitinho, todos os vínculos do Boulos com a Open Society Foundation, tudo mais. Aí eu sei que nesse dossiê, né, além de tratar toda a questão do Boulos... Esse aqui eu lembro. Teve uma reunião, deixa eu ver se tem a data. Aqui, ó, 7 de abril de 2014. A Assembleia Geral Extraordinária, Defensoria Pública, Ação Estratégica para Garantir Direitos e Manifestações Populares. A sua concepção, né, desse evento, né? O evento foi promovido pela Associação Nacional de Defensores Públicos, em parceria do Fórum Justiça. Sua concepção foi originada da Reunião Ford Foundation. Reunião Ford Foundation. A concepção desse evento saiu da cabeça da Fundação Ford. Realizada em 17 de dezembro de 2013, no Rio de Janeiro, promovida pelo escritório da Fundação Ford. Nela, variadas organizações envolvidas com a defesa do direito de livre manifestação e o combate à violência estatal dividiram suas análises sobre a conjuntura de violações de direitos em manifestações populares e ações derivadas dos preparativos para a Copa do Mundo. Então, assim, diversos eventos que aconteceram no Brasil... O pessoal diz que tem dedo do soro da Fundação Ford para desestabilizar o país. Aí o Boulos emerge disso daí. Aí nesse dossiê, nós relembrávamos que, assim como o Boulos é uma cria do globalismo, muito antes dele veio o FHC. Aí a gente comentava, relembrava o que a gente fez no dossiê específico do FHC Fundação Ford, do Peter Bell, celebrando a vitória dele e tudo mais. Esse aqui é o professor de geografia Milton Santos. Era um cara bem conhecido até dentro da esquerda. Na Bahia todo mundo conhece porque ele é baiano. É bem conhecido. Aí o Milton Santos, quando ele foi no Roda Viva, ele contava, né, ele denunciava que existia um consenso na academia. Um consenso. Literalmente assim, um consenso, uma espiral do silêncio e assim, a manipulação do que é publicado e do que não é. E a academia brasileira era regida. Quem dava as ordens, os maestros das pautas discutidas nas universidades, é o SEBRAP, que é o grupo fundado pela FHC com o dinheiro da Fundação Ford. Ó, a denúncia antiguíssima. Aí a gente seguia para falar ainda mais da USP, dessa presença. A gente já tinha um certo coisa tá falando da bucha. Aí, nesse dossiê também de janeiro, que falamos do Boulos, relembrávamos o que a gente contou em meses anteriores, que foi o quê? Em 1989, o senhor Lula viajou, o SNI, na época estava de bizu no Lula. Lula foi para Washington se encontrar com quem? Com o Peter Bell. Peter Bell, o cara que criou o FHC, que na época
O Peter Bell não estava na Fundação Ford. O Peter Bell estava como vice-presidente do Diálogo Interamericano, que o FHC é membro fundador e levou o Lula para lá. Sempre por iguais. E o Lula teve depois um encontro privado no Council of the Americas, que é um grupo fundado pelos Rockefeller. Assim, quando diz que o Lula é o vassalo do Biden, cara, ele mas há muito tempo. Não é novidade. Finalmente o Maduro percebeu. E aí tem mais coisas que a gente comentou na época, né? O que eu quero destacar mais uma vez, aquela linda foto, né? Eu dou aquela foto do Lula sentado no cavalo com a bandeira americana. É que, gente, tudo isso aqui que tá acontecendo devia, no mínimo, colocar as pessoas para pensar no qual é o chicote que estrala em cima do Lula. Não é que o Lula não gosta do Maduro, não é que o Lula não gosta de comunista, não é que o Lula não é um comunista, é que o Lula, ele chegou onde ele chegou graças à ajuda de algumas pessoas, e ele sabe disso. Então hoje, a era Lula 3, Lula 3.0 é um governo globalista. Toda vez que o Lula tiver uma bola dividida, o Lula ficará ao lado da agenda globalista. É a agenda globalista que rege o Brasil, que direciona o Brasil. A maior parte dos ministros do Lula são alinhados a essa agenda, como, por exemplo, a Aniele Franco. Mais uma vez, a Aniele Franco está na revista Time. A revista Time a gente já entrou também no mês de fevereiro para falar da Globo. Ocorreu no Brasil uma CPI para analisar as ligações umbilicais entre a Globo e o grupo Time Life. Isso aconteceu, não aconteceu. As grandes denúncias da época é que as empresas nacionais ela não tinham condição de trazer todo o aparato tecnológico, tudo mais para competir de igual para igual. E assim, era um momento difícil que o Brasil passava e para a Globo meio que não faltava dinheiro. De onde vem esse dinheiro, eu não sei, né? Teve lá várias investigações e tudo mais. Enfim, denúncias sérias. Então, assim, são pessoas que operam no Brasil desde que o mundo é mundo. Se a Globo existe, reclamem com a Time. E essa mesma Time está elevando, dando destaque a Aniele Franco. Não é difícil de perceber que tem algo acontecendo de errado, né? Mas tá ali. Ela é a única brasileira da lista. Sensacional. É apresentada, é um texto escrito pela Guajajara, que já afirmou que já teve viagem bancada pela Fundação Ford. O que eu posso falar, né? É o Lula, vassalo do Biden. E a gente vem falando, né? E muita gente não consegue, às vezes, entender. Enfim, a mesma Aniele Franco, né? Só para atualizar, você deve lembrar do Silvio Almeida, o caso não acabou. Ela diz à Polícia Federal que a importunação começou em 2022 e escalou. É a primeira vez que ela oficializa a denúncia. Em seu depoimento, a ministra diz que as abordagens inadequadas, como definiu, começaram no fim de 2022, quando os dois passaram a fazer parte do grupo de transição do governo nomeado por Lula. As abordagens, afirmou ela, foram escalonando até importunação física. Pois é, espero que o Maduro acorde para quem é o Lula. Brincadeiras à parte. Isso aqui é brincadeiras à parte, né? Mas esse aqui tem tudo para ser brincadeira. É brincadeira uma coisa dessa, né? Haddad diz estar preocupado com o avanço do conservadorismo no país após eleições. Ele está preocupado. Que não pode existir conservadorismo. Aí onde é que o Haddad vai reclamar disso? Num evento promovido pelo Itaú. Itaú, o banco mais progressista do Brasil. Tá na gênese, né? Da República Brasileira. Eu digo na gênese, assim, o golpe da República de 1889, a gênese, sabe, o sangue tá lá da turma, da família dos patriarcas do Itaú. Tá lá. Mas enfim, Haddad afirmou que o conservadorismo tem ganhado força em todo o mundo. Aquilo que parecia improvável 10, 20 anos atrás, improvável do ponto de vista retórico, hoje existe lugar de fala para qualquer narrativa. Ele está muito preocupado. Aí, o que Haddad está falando, né? Você deveria prestar atenção. E realmente, o conservadorismo está crescendo. Essa iniciativa aqui eu achei bem interessante. Até um tempo atrás, eu diria que muito improvável. Cineastas lançam um manifesto anti-woke no setor audiovisual.
Você lê uma manchete dessa e pensa, eita, quem são as pessoas de direita que fizeram isso? Bom, tem o Josias Teófilo, que é conservador, mas a outra pessoa que lança com ele não é uma pessoa de direita. Não é mesmo, é o Newton Canito. Josias Teófilo e Newton Canito se uniram em torno de uma causa maior para lançar um manifesto anti-woke em que condenam a influência do identitarismo no setor audiovisual, para desespero do Haddad. E quando nos Estados Unidos e no resto do mundo a ideologia woke está em decadência, no Brasil ela reina soberana, dizem os autores do documento batizado de Manifesto pela Liberdade de Criação Artística. Josias é conservador. Já Newton Canito, ele foi ex-secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura entre 2010 e 2012. Entre Lula e Dilma. Lula e Dilma. Quão ruim as coisas não estão no Brasil. Segundo o texto, a cultura brasileira é vítima do politicamente correto, cancelamentos, lacração e ataques à liberdade de expressão, e se expressa em ações do Ministério da Cultura, Ancine, editais estaduais, municipais e instrumentos como a Lei Paulo Gustavo. O manifesto também aponta preconceito contra pessoas religiosas em geral e especificamente contra os cristãos. É praticamente impossível aprovar um filme cristão no edital audiovisual, por exemplo. A arte brasileira está sob censura. E essa denúncia sobre filmes cristãos, a gente já comentou aqui em vídeo, exatamente com o vídeo do Newton Canito. Algumas batalhas, talvez a esquerda anti-woke, que existe essa esquerda anti-woke, talvez ela colhe com a direita para, sei lá, tentar, né, colocar o Brasil de volta na normalidade. Achei bem interessante, mais um motivo aí pro Haddad estar preocupado. Aí, para falar da esquerda, e aqui para mim não tem nem o que ficar preocupado, né? Só constatar que tá dando muito errado. E eu não acho que essas pessoas são extremamente inteligentes. Mas o Verdivaldo, ele participou lá do Flow, e ele revelou de quem é e como funciona o apartamento que virou um bunker da esquerda no Rio de Janeiro. O Verdivaldo revelou que o apartamento do casal Caetano Veloso e Paula Lavigne, lá no Rio de Janeiro, é uma espécie de bunker da esquerda da região. Tudo está centralizado lá. Não há como ganhar uma eleição no Rio sem passar por lá. Verdivaldo chegou a esse assunto ao comentar a sessão da direita no Brasil e no mundo, enquanto a esquerda vem perdendo representatividade. Conforme Verdivaldo, isso se dá porque os porta-vozes do progressismo são pessoas da elite desconectadas da realidade do país. Você chega ao apartamento e é um duplex enorme. Eita, deixa eu ver. Bati o microfone. É um duplex enorme. Quanto ao Verdivaldo, que frequentou o lugar, em virtude do seu ex-companheiro, né, o Davi Miranda, ter sido vereador pela capital e, posteriormente, deputado federal pelo estado. Quem mora em cima é a família Marinho, dona do Império da Globo. Há muitos funcionários invisíveis por trás de uma parede trabalhando para Caetano e Paula. Há ainda 2 assistentes que colocam sempre vinho no copo dela para não ficar vazio. Em meio a tudo isso, eles falam sobre o que precisamos fazer pelas comunidades, as favelas. Eu não sei não, viu? Eu espero que... eu não vou falar nada. Não vou falar nada que já tá o suficiente. Aí o Felipe Neto fez uma live com o Boulos, pra tentar dar uma mão pro Boulos. Gente, tem umas coisas que, se você conta, a pessoa não acredita. Você tem que dar play pra ver. Todos vocês, acho que sabem mais ou menos quem é Ricardo Nunes. Você vai falar, Ricardo Nunes ali, né, prefeito de São Paulo. Isso, aquele cara ali mesmo. Veja o que o Felipe Neto... Veja como o Felipe Neto classifica ideologicamente o Ricardo Nunes. É vital que a arte, seja essa arte, a arte intelectual, a arte mundana, a arte do todo mundo pode fazer, que é a minha arte, né? É considerado inferior, eu não ligo, não me importo, mas é a arte do todo mundo pode fazer. É fundamental que a arte seja o primeiro muro de resistência contra lunáticos, ultraconservadores e reacionários como Nunes. É vital. Cortou o final. Lunáticos, ultraconservadores e reacionários como Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é ultraconservador e reacionário. Não é. Ele não é Felipe Neto. Felipe Neto, ele não é.
Cara, não dá pra todo mundo no país que é adversário do Lula ser ultraconservador e reacionário. Não dá. Pelo amor de Deus. É esse rapaz que quer ensinar para o Brasil sobre desinformação. Tem até um Instituto Vero. E tem parcerias com instituições brasileiras muito importantes. O Instituto Vero até apoio do Jorge Soros já recebeu também, né? É esse rapaz. É o rapaz que vai discursar na ONU sobre fake news. Após a eleição, PT organiza debate interno sobre novas formas de comunicação. Espero que não siga os conselhos do Felipe Neto. PT fará seminário para rediscutir futuro após desempenho abaixo do esperado nas eleições. Acho que ficou bem claro que as eleições de 2024 representaram, de forma clara, inquestionável, uma derrota para a esquerda. Assim, eu não vi ninguém falando o contrário. Ninguém falando o contrário. O grande ponto é até onde o Centrão foi, né? Até onde o Centrão cresceu. E a direita, né? Quantas cidades mais ela vai conseguir conquistar, né? Quantas prefeituras. Mas vamos lá. Olha essa nota. Lembra do editorial de ontem do Estadão que a gente comentou? Ah, já existe uma direita sem Bolsonaro. Bolsonaro não presta pra nada, né? Bolsonaro, o cara que sequestrou a direita, já é página virada. Bolsonaro é página virada? Avisa lá em Curitiba, viu? Debate em Curitiba tem acusações, disputa por imagem de Bolsonaro e associação pejorativa a bolos. O vice-prefeito, que tem apoio formal do PL, se atrelou a Bolsonaro e diz que em 2022 trabalhou para tentar reelegê-lo. Os dois candidatos protagonizaram uma verdadeira disputa por quem seria mais de direita. Cristina Grêmio e o Pimentel estavam debatendo para ver quem era mais direita e perguntou para ela: eu não sei onde que você estava em 2022, mas eu estava aqui defendendo Jair Messias Bolsonaro. Mas Bolsonaro não tem nenhuma relevância. Não, os dois estão brigando para ver quem é o candidato de Bolsonaro. Eles estão brigando para ver quem é o candidato de Bolsonaro. Não precisa de Bolsonaro. Tá provado isso daí. Beleza. Conta lá pro pessoal. Fala lá, Estadão. Manda eles pedirem apoio pra quem é, eu não sei, pra algum grande líder aí da direita. O Estadão pontuou para um Tarcísio. Vai lá. Eles não estão falando que eles são o candidato do Tarcísio. É o candidato de Bolsonaro, né? Curioso isso. Curioso. Eles querem ser o candidato do sequestrador. Aqui só pra atualizar, aqui não é nada contra o Pimentel mesmo. Só achei muito curioso, viu? Muito curioso, Pimentel. Coligação de Pimentel obtém suspensão de divulgação da primeira pesquisa eleitoral do segundo turno. Não sei por quê. O André Roman é o dono do Atlas Intel, Instituto Lulista. Em Curitiba, a pesquisa com maior precisão no primeiro turno foi a pesquisa Atlas. Mesmo assim, a campanha do Pimentel consegue uma impugnação. O processo ocorreu em segredo de justiça, sem a possibilidade de apresentar qualquer defesa. Aí veja. Olha essa manchete. Essa manchete é bacana. E a gente vai falar um pouco do PDT hoje. Bolsonarismo avança e supera PDT na Câmara de Niterói. PL conquista 4 assentos na casa contra 3 do partido do prefeito da cidade. O mais votado de todos, e um cara que eu acompanho, vez ou outro trabalho dele, é brabo. Esse é brabo. Douglas Gomes, reeleito pelo PL. Mas não foi qualquer reeleição. Ele foi o vereador mais votado da história da cidade. 16 mil votos. Sabe qual era o recorde anterior? 8. Ele quebrou o recorde dobrando o recorde. E ele teve mais do que o dobro do segundo lugar, professor Túlio. Aí você tá assim, mas rapaz, por que esse cara teve tanto voto? Quem é? O Douglas é um cara magrinho, ele tá sempre com um coletezinho assim, aquela cara de fiscal, um óculos assim, meio feioso, mas gente boa. Brincadeira, né? Mas ele tá lá. Gente, ele é aquele vereador presente que vai no posto de saúde, mostra o que tá acontecendo, cobra o médico. Teve um vídeo dele que viralizou que ele vai num depósito que tem tablet lacrado, cadeira lacrada, assim, coisa que deveria ter ido pra escola e não foi. Ele fala, cara, mas como assim? Isso aqui tá virando entulho. Isso aqui era pra estar sendo usado na educação das crianças. Então o cara que tá ali no dia a dia
para tentar trazer uma melhoria para a população. É um fiscal mesmo da prefeitura. Então, ele está na oposição, não era a maioria, mas estava lá enchendo o saco do prefeito. Aliados do vereador atribuem a vitória de Douglas ao perfil fiscalizador de seu mandato. Conservador, o vereador de Bolsonaro, como se autodenomina o político, e se elegeu e trabalhou todos esses anos sempre ao lado do Jair. Teve como característica o esforço para ser uma pedra no sapato de Axel Grael nos últimos 4 anos. Eu quis trazer essa nota, não para elogiar o Douglas, mas já elogiando, mas para mostrar que, olhem os vereadores que foram bem votados. Você pega que a gente comentou ontem, o Pavanato, o próprio Carlos Bolsonaro. O Carlos já está na máquina há um tempo. Então, assim, ele tem as suas ações, trabalha, aprende projetos, tenta obstruir coisas que o Eduardo Paes tenta passar, coisas que a esquerda tenta passar na Câmara do Estado. O Douglas está fazendo trabalho, está fiscalizando. O Pavanato ganhou destaque, mostrando a esquerda. Ele faz algumas entrevistas, ele pega assim, uma fala às vezes que é do Lula. Ele pergunta, quem foi que você... que você acha dessa fala de Bolsonaro? Aí quando a pessoa reclama, fala, pô, agora deixa eu contar uma coisa. Essa fala não é de Bolsonaro, é do Lula. A pessoa fica, mas não é possível. Ele não, cara, é do Lula. Então, em termos eleitorais, a gente tem que sempre lembrar que cada pessoa se preocupa com um assunto. Nem todo mundo no Brasil tem a liberdade de expressão como a coisa mais urgente na cabeça dela. Nem todo mundo vê a liberdade de expressão como coisa mais urgente. Agora, vê lá se o Douglas não é 100% a favor da liberdade. Vê se o Douglas não é 100% a favor da liberdade. Não foi através da pauta da liberdade que ele foi o maior recordista de votos da história de Niterói. Não foi por essa pauta. Foi pela fiscalização. Mas se um dia Douglas crescer, deputado estadual, federal, senador, um dia, eu tenho certeza que ele vai estar 100% alinhado. Na cidade dele, ele vai estar em torno disso daí, não vai deixar as pessoas nas mãos. Então a gente tem que sempre olhar a coisa cada vez de forma mais ampla, com mais responsabilidade. A gente não é para... A gente tem que sempre aumentar a nossa carga de trabalho. Hoje a direita já trabalha muito em torno disso, ela tem que fazer o que ela já faz e aumentar, sem retroceder em nada. Colocar mais um a fazer, sabe? Falar que era mais coisa para fazer. É mais coisa para fazer. Com o mesmo salário, não vai aumentar nada. É só a demanda de trabalho que vai aumentar. Essas coisinhas, nas grandes batalhas que acontecem no Brasil, mas assim, às vezes é um nada, comparado. Algumas pessoas falam, cara, isso aqui, a nossa prioridade é isso, aquilo outro. Mas, gente, é o que traz votos. É o que traz votos. E esse eleitor aí, esse cara que acompanhou o Douglas, ele vai votar na direita em 2026. Eu não sei quem vai ser o deputado federal que o Douglas vai apoiar no Rio de Janeiro, mas com certeza ele vai transferir votos. O cara vai estar ali de perto e eu tenho a mais pura convicção que o deputado que ele vai apoiar vai defender a liberdade de expressão. Mas chegou lá, parte dos votos fiscalizando. Parte dos votos vieram fiscalizando. Pesquisa Atlas. Em Cuiabá, Abílio Brunini, o carequinho engraçado, 52,4. Tá na frente. Espero que continue assim. E ele tá disputando com um petista, Lúdio Cabral. Parabéns, Abílio. Vaca é sua. Fé em Deus você vai levar. A Atlas em Manaus está dando no Capitão Alberto Neto, que é do PL, com 49,5 e o concorrente com 48. Aí tá realmente empate técnico total, né? E aí no 2 pontos para mais para menos, qualquer um pode estar na frente. Mas tá na frente. Isso é bom. Trabalhar. Gente, Manaus é uma cidade importantíssima. Minha Nossa Senhora. Já pensou levar Manaus e Belém? Éder Mauro. Rapaz, a música de Éder Mauro é chiclete, viu? Essa entra na cabeça que não tem como esquecer. Que jingle esse do Éder Mauro. Rapaz, Éder Mauro, prefeito de Belém. A cópia do Lula não vai ser essa patifaria que ele quer fazer, não. Vai botar ordem na casa. Não vai ser assim o Deus dará e o Biden fazer o que ele quiser, não. Vamos ver. Por outro lado, em Goiânia, o candidato do Caiado ainda está na frente. Ainda, mas bem pertinho. Assim, na margem de erro, estão basicamente empatados. Que é o Fred, do PL.
Caio tem uma aprovação grande lá em Goiás. Vamos ver. Mas tá aí. Tem 2 semaninhas para sentar o pé no acelerador e tirar essa diferença. E aí vamos falar da cidade mais inusitada do momento. Fortaleza. Gente, se liga. Eu nem queria começar por essa. Eu queria começar pela da Globo. Eu queria começar com ela, mas tudo bem. Vamos começar com essa aqui da Folha de São Paulo. Olha essa manchete. Ciro Gomes descarta apoio ao PT e PDT racha no segundo turno em Fortaleza. Após o PDT declarar institucionalmente que se manteria neutro no segundo turno, o partido rachou e tem uns que estão apoiando o petista e outros que estão apoiando o André Fernandes. O PT e PDT romperam no Ceará em 2022. Nacionalmente, no entanto, o PDT é base do governo, o Lupe é ministro da Previdência. Dos 8 vereadores do PDT que foram eleitos em Fortaleza, de 8, 6 declararam apoio aberto ao André Fernandes. Só um apoio pro petista e outro ficou em cima do muro. O ex-prefeito da capital cearense, Roberto Cláudio, do PDT, que comandou a cidade por 2 mandatos, publicou nas redes sociais o endosso ao candidato do PL. E Ciro Gomes descartou apoio ao petista. Se o Ciro tá deixando claro, eu não vou apoiar o petista, é um segundo turno, eu acho que o Ciro tá dando uma direção. Já o presidente interino do PDT, líder da maioria na Câmara, o deputado André Figueiredo, anunciou nesta segunda apoio a Leitão. No sábado, Roberto Cláudio fez uma publicação nas redes sociais afirmando que o PT no Ceará é a certeza de uma formulação que já deu errado em Fortaleza e que, diante disso, tomou a decisão pessoal de votar no outro caminho. E assim apoia André Fernandes. O posicionamento gerou críticas imediatas de petistas. José Guimarães, que é lá do Ceará, rebateu o ex-prefeito dizendo que isso significava uma vergonha para a democracia. O PT não aceita perder nunca, né? E todo mundo que tá contra o PT é fascista. Essa gente já acabou com o PDT de Leonel Brizola. Agora adere ao fascismo, caindo a máscara de vez. Se alia ao bolsonarismo como tentativa de sobrevivência, que vergonha para a democracia. Fortaleza democrática vai repudiar essa atitude. Ciro Gomes, por sua vez, rebateu a nota, afirmando que não será puxadinho do PT. O que de pior pode acontecer em Fortaleza? É a premiação do maior esquema de corrupção da história do Ceará. Mais respeito, senão eu também vou dizer algumas coisas que a burocracia de nosso partido está precisando ouvir. Não sou nem serei puxadinho do PT, nem shorts, nem nunca. Tá claro, né? Tá contra o PT. As chances do André Fernandes estão aumentando. Apoio do PDT é a candidato de Bolsonaro em Fortaleza aprofunda a racha no partido e gera incômodo no PT. A Globo traz uns complementozinhos, né? Falando que o Carlos Lupe é ministro da Previdência, né? O pessoal tá de olho. Aí a Globo já vai perguntar pro PT ou petistas. O que vocês querem que a gente faça, hein? Pra gente perseguir. Vamos perseguir a direita. O ex-presidenciável, né, o Ciro Gomes, não anunciou apoio no segundo turno em Fortaleza, mas já disse que não será apoio no PT. E diversos aliados do Ciro Gomes declararam voto no candidato do partido de Bolsonaro. A presidente do PT, Gleisi, evitou cobrar a saída do PDT do ministério, mas demonstrou incômodo com a atuação de Ciro Gomes. E Gleisi disse que o assunto vai ter que ser debatido após as eleições, né? Isso é com Lula. É isso que tirar o ministério do PDT. Talvez vai ter que tirar o ministério. E ela disse que demonstrou incômodo, né? No Ceará a briga é do Ciro conosco e o comando do PDT lá é dele. Mas, passada a eleição, temos de conversar sobre isso. Essa aqui é a postagem feita pelo Roberto Cláudio, que é prefeito. É uma postagem longa, né? Aqui é só o final, é o último bolinho que tá vendo ali, né? São 5 prints. Para completar o cenário de obras paradas em todas as regiões do Ceará, da falta de investimentos em infraestrutura, de abandono da saúde pública, principalmente de medo e incompetência das autoridades para combater as facções criminosas, uma demonstração do tamanho do problema que o PT tem criado para todo o Estado, mas muito especialmente para a nossa capital. Exatamente por um dos caminhos, no caso o PT do Ceará, se a certeza de uma fórmula que já deu errado aqui em Fortaleza
e que atualmente está destruindo o nosso Estado, tomei a decisão pessoal de votar no outro caminho, de apoiar André Fernandes no segundo turno. E aí? Essa notícia mexe com a cabeça, porque grande parte das teses é o seguinte: vocês ficam dando palco pra não sei o que é de esquerda e tudo mais, só que quando chega a eleição, eles nunca nos apoiam. Eles vão votar no Lula, mas agora estão votando na gente, e agora? O que aconteceu? O que aconteceu? Eles estão votando na gente? Pessoal, não achem improvável, não achem que é impossível num embate aí nacional, presidência da República, que muitos eleitores aí do PDT, do Ciro Gomes, a nacionalista do PDT, vote contra o Lula. Eu acho que esse é o caminho mais provável de todos. Esse rapaz aqui, Glauber, ele nem se classifica como esquerda. Ele se autoclassifica como nacionalista, tentando aí superar essa rotulação de direita e esquerda. Aí ele comenta o seguinte: são ridículos, para dizer o mínimo, todos esses candidatos do PDT que, após essa derrota esmagadora do lulopetismo nas eleições municipais, ainda falam em apoiar o PT e criticando a quem corretamente e decentemente manifestou neutralidade em determinadas cidades. Tais candidatos, juntamente com o presidente da legenda, querem destruir a única coisa que sobrou ao PDT, que é o legado de Vargas, Darcy, Brizola e demais nomes históricos. Insistem pelo fracasso, pois esse partido também colheu nessas eleições por razões óbvias. Enquanto sobreviverem às custas do PT dentro do partido, juram ser trabalhistas e nacionalistas, mas na prática, eles são lulopetistas. Até denunciam o PT quanto aos assaltos aos trabalhadores e aposentados em prol dos bancos, mas, quando chega a eleição, se assumem de esquerda. Leia-se, esquerda se opondo ao bolsonarismo. Isso é pura narrativa e prática lulopetista desses supostos trabalhistas. Descarada em pleno 2024. Enfim, a mídia fala no avanço da direita pelo país e aponta que a esquerda terá de mudar estratégias para voltar a vencer as eleições. O aprendizado desses sujeitos é zero. Insistem no fracasso e esperam resultados diferentes, não mudam a postura e muito menos a prática. Sinal claro de que não se pode contar com o PDT e sua ala lulopetista para essa necessária mudança, pois são fracassados fiéis a Lula. Uma racha em determinadas zonas. Tem uma turma aí no Brasil que tá órfã. Tá órfã. Espero que eles virem eleitores da direita. E tem algumas pautas que eu sei que são caras para eles, que eu não acho que a direita teria nenhum tipo de problema, como, por exemplo, começar a trabalhar em torno da reindustrialização do país. Eu vejo que é algo que interessa muito a esse tipo de eleitor. Pode observar, vários deles falam assim, dia sim, dia também, sobre reindustrializar o país. É necessário reindustrializar o país. É coisa que eu não vejo por que a direita não ser a favor disso. Se esse for um caminho para trazer esse eleitor, por que não? Aí, olha que curioso. A galera do PDT... Cara, e é difícil para uma pessoa que é de esquerda declarar o voto na direita. É difícil você ir num caminho que você nunca esteve. Sabe? É uma mudança muito grande, querendo ou não. Você assumir isso publicamente não é tão simples. Você fez amigos ao longo do tempo e tudo mais, mas o povo assumiu. Falou, cara, estamos com o André Fernandes. Estamos com o bolsonarista. Não vou anular o voto. Não vou anular o voto. Aí veja. Cafezinho, bloco petista, noticia. Roberto Cláudio quebra silêncio e declara apoio a André Fernandes. Aí a Tsuki fala assim, ó. Enquanto parte da esquerda está engolindo o orgulho e votando num fascista para tentar barrar o PT, parte da direita tá daquele jeito. Ela diz que essa parte da direita jamais poderá apontar o dedo quando alguém se isentar. Olha lá, Flávio Beal, um dos articuladores do Bolsodória em 2018. Ele acabou falando bastante sobre esse cidadão um dia desse, né? Não votarei no segundo turno
porque meu único voto não afetará o resultado. Segundo, porque não faz sentido encontrar as minhas convicções políticas que levaram tanto tempo de aprendizado e experiência para serem construídas. O resultado ruim ou pior não é minha culpa. Não, não é não. Lavar as mãos. Até os pedetistas, gente. Até os pedetistas que querem conservar o legado de Vargas, Darcy, Brizola. Até essa turma enxerga que, bicho, o PT não dá. Os aliados de Lula não dá. São a pior coisa que existe no Brasil. Mas parte da direita que capaz de ter até reclamado quando o MBL, junto com Nando Moura, Felipe Moura Brasil e outras pessoas, fizeram campanha para o voto nulo. É um tapa na cara. Todo santo dia um tapa na cara. Pedetistas declarando voto em André Fernandes. Se colocando contrários ao Lula. Lula é a pior coisa que existe. E a superdireita, não vou votar aqui, votar? Vou anular meu voto. Não muda nada. Não muda nada. Outra coisa curiosa que acontece, né? Vem acontecendo. Consequências das eleições e tudo mais. Esse perfil chamado Que País é Esse? @SeuJocaSempre não tinha esse nome. Não tinha esse nome. O nome anterior desse perfil, que foi alterado tipo 2 semanas atrás, era Laurinha 2050 Nunca. Mas quando esse perfil surgiu em 2021, esse perfil se chamava Laurinha Opressora. A pessoa vai, pega o nome da filha de Bolsonaro, coloca a foto dela, tudo mais, ganha seguidores com suas postagens. Não vou falar que é porque ela... Mas enfim, quando você pega essa bandeira, né, esse hashtag, fala, não, eu sou bolsonarista. Óbvio que quem é bolsonarista também vai te ver com bons olhos, vai tentar te ajudar. Cara, é bolsonarista, eu vou tentar ajudar também. Então, o teu perfil cresce por conta de suas postagens, que você faz seu trabalho, mas também por causa da identidade que você vende. Aí vem as eleições, aparece Pablo Marçal, o farsante, a pessoa fica revoltada com o Bolsonaro, que se vendeu pro Centrão, Laurinha 2050 Nunca, e agora virou Que País é Esse? Sabe? Essas mudanças, elas são muito curiosas, sabe? É assim, uma pivotada, assim, 180 graus, cara. Rapaz, como é que pode isso? Do dia pra noite, vocês se voltam contra Bolsonaro assim de um jeito. Porque ele se vendeu pro sistema. Umas coisas que eu não consigo compreender muito bem. Aí, olha outro assunto que bota pra pensar. Provocações. Nos últimos dias, vocês devem estar acompanhando a rede social, tem muito comentário sobre Tarcísio. Eu não vou defender o Tarcísio, não. Nem vou defender, nem vou atacá-lo. Vou só relatar. Tem gente defendendo o Tarcísio, com um bom articulador. Tem gente falando que o Tarcísio é o cara do sistema. Tivemos desde influenciadores, jornalistas, deputados. O Princeso foi no Pânico, na Luiz Felipe de Bragança, foi lá, falou com o Zarleta, o Tarcísio é o candidato do sistema. A opinião de cada um, não vou falar que é, também não vou falar que não é. E tendo embate na rede social. Embate na rede social, embate na rede social, embate na rede social, vários embates em torno disso. Aí veja. Segundo o Globo, o número 1 da fila é Tarcísio. A fila. Não é que Tarcísio é o primeiro, que é o número 0. O candidato ainda é Bolsonaro. Mas depois de Bolsonaro, se você olhar para a fila, em tese, o Tarcísio está na primeira. É a visão do Valdemar. Só que a matéria saiu assim, né? Você pega a matéria, você lê, o Valdemar fala, não, nosso candidato é Bolsonaro. Agora, se ele não puder, a gente meio que vê o que a gente faz. Aí, veja essa. Esse senhor aqui quer ser o vice do Tarcísio. Ele já deixou isso claro. Ciro Nogueira. Sou leal a Bolsonaro, mas estou cansado da polarização. Ele tá cansadinho. Ele tá cansadinho. Falou isso no evento do Grupo Esfera, aquele lá em Roma. Tá bom. Entendi, Ciro Nogueira. Ele afirmou que em 2024, né, as eleições de 2024 demonstraram que a sociedade optou pelo centro, disse que não venceu nem a direita nem a esquerda. A grande maioria da população é de centro, tá? Então você tem de um lado favorável, sim, que vê o Tarcísio com bons olhos. Valdemar, Ciro Nogueira. E o mesmo Ciro Nogueira
participou de um papo lá na UOL, né? Uma mini entrevista. E aí o Ciro Nogueira, ele fala sobre o Silas Malafaia, que foi bem atacado aí. Não, atacado não, né? Ele foi atacado. Não vou falar que se o ataque foi injusto. Ele foi atacado. Se foi justo ou injusto, cada um de vocês aí julga se o que aconteceu com ele foi justo ou injusto. Olha o que o Ciro Nogueira fala do Silas Malafaia. Mas essa fala de Malafaia, e o que está por trás dela? O grande erro, aí é mais um erro do presidente Bolsonaro, mas o erro é ele aceitar essas figuras como o Silas Malafaia, que é uma criatura completamente execrável, que não lidera nada, e aí se dá uma repercussão, coloca ele na frente de uma manifestação de milhões de pessoas, como se ele fosse o grande líder. Ele não é líder de coisa nenhuma, é líder de internet, é um pastor líder de internet que não representa nem igreja representativa no país. O grande erro, aí mais um erro do Bolsonaro, de ter esse tipo de figura do lado dele, que não acrescenta em nada, e nenhuma pessoa, se mostrou agora que não é uma pessoa de confiança. E aí sentou para falar Malafaia. Então assim, as pessoas na rede social, você entendeu o meu pensamento, a gente tá construindo o pensamento. Ó. As pessoas na rede social nos últimos dias estão reclamando de Tarcísio. E apontando que Tarcísio, possivelmente, é o candidato do sistema. Aí, ao lado do Tarcísio, você tem Valdemar, Ciro Nogueira. E outras pessoas também. Tem deputado de direita, tem um monte de gente. Tem um povão. Além disso, nesses dias recentes, também tivemos essa treta envolvendo o Silas Malafaia, que ele falou de Bolsonaro, tudo mais. E o Ciro Nogueira é com o Silas Malafaia. Aí, dentro de diversas coisas que o Silas Malafaia falou, ele foi na Globo News. E é o que ele falou na Globo News. Cadê esse aqui? A nossa última pergunta sobre o governador Tarcísio de Freitas. O senhor faz elogios a ele. Eu queria saber se o senhor o vê como o nome que deve disputar a presidência da República em 2026, ou se o senhor acha que a unidade deve ser em torno de Bolsonaro, que está neste momento inelegível. Bem, que pergunta bacana e interessante, Júlia, você está fazendo. É o seguinte, eu não posso acreditar na possibilidade do Supremo Tribunal Federal manter a inexigibilidade de Bolsonaro. Isso por quê? Lula foi condenado em todas as instâncias por unanimidade por crime. O STF, por 6-5, não deu habeas corpus a ele, então condenou. Depois dele preso, os advogados entraram no STF e a segunda turma não liberou ele. Depois, então, Fachin, cabo eleitoral de Dilma, deu uma canetada a favor dele e todo mundo acompanhou. Agora vamos lá. Inexigibilidade de Bolsonaro, sustentada em duas coisas. Número 1, que ele reuniu embaixadores para falar contra a santa, imaculada, idolatrada urna eletrônica. Primeiro, que é prerrogativa do presidente convocar embaixadores. Segundo, e essa aqui é interessante, uso do poder político e econômico no 7 de setembro. Quem pagou o trinco fui eu. E o 7 de setembro não foi feito no mesmo lugar da parada. Então, o Supremo Tribunal Federal, se mantiver a inexigibilidade de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal virou partido político. Porque se Lula, condenado por crimes em sob as provas, foi liberado, então Bolsonaro não vai ser. Então, essa possibilidade é zero. Porque eu tenho certeza que o senso crítico de justiça dos ministros do STF foi Bolsonaro. E Bolsonaro liberado, eu, Tarcísio e tantos outros vamos apoiar ele. Então... Aí você vê, o cara foi na Globo News. Na minha concepção, a melhor resposta sobre 2026 veio do Silas Malafaia. Se você compara o que ele falou com o que o Valdemar falou, do que o Ciro Nogueira falou, você fala, cara, a melhor das respostas. Não que o Ciro Nogueira e o Valdemar também seja nosso supra-sumo da direita, etc, tudo mais. Mas o que eu queria trazer aqui pra vocês é olhar assim, como algumas questões são, às vezes, um pouquinho mais profundas do que se coloca na rede social. Eu acho que o Silas Malafaia, ele errou muito no tom, na forma nem se fala, né? Cara, uma entrevista pra expor Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Coisa que ele podia ter falado no privado, assim,
Com certeza. É a típica coisa que eu acho que realmente valeria muito mais a pena ter dito no privado. Mas esse mesmo cara é o cara que, quando foi na Globo News, eu aprecio esse tipo de coisa. Eu tento, toda vez que me chamam pra alguma coisa, principalmente fora da bolha da direita, assim, por mais seja simpático à direita, mas não tão direita assim. Por exemplo, o Pânico é um programa mais à direita. Mas o Pânico não é um programa partidário. Mas quando eu tento lá, tento defender algumas das nossas pautas, algumas das nossas agendas. Então, assim, na oportunidade que teve lá na Globo de falar de 2026, a fala mais assertiva para Bolsonaro saiu do próprio Silas Malafaia. Então, você vê como são as coisas no final do dia. E quando você vê a fala do Ciro Nogueira, a forma como ele fala sobre o Malafaia, o que mostra no final do dia é que existe uma grande batalha por espaço. Ciro Nogueira quer estar perto de Bolsonaro, Valdemar quer estar perto de Bolsonaro, Silas Malafaia quer estar perto de Bolsonaro, os conservadores querem estar perto de Bolsonaro, uma ala dos militares querem estar perto de Bolsonaro, uma ala mais liberal quer estar próximo a Bolsonaro, que Bolsonaro que tem voto, tem um capital político. Todo mundo quer estar. E se a gente só olhar a situação assim, ele falou isso daqui, e essa questão do Silas Malafaia, ela me estranhou muito. Porque pessoas que passaram a eleição inteira deixando Bolsonaro ser defenestrado, diversos ataques, inclusive vindo do Pablo Marçal, não deram um ai. Não deram um ai. Um único ai o pessoal não deu. Eu vi gente agora nos últimos dias reclamando do Tarcísio quando ele fala do Pablo Marçal ser preso, pelo que ele disse. Ele fala assim, se você defende a liberdade, você não pode compactuar com isso jamais. Beleza, bacana. E ele fala assim, você tem que ter princípios. Só que olha assim e fala, cara, como é que tu quer falar de ter princípios quando o Pablo Marçal acusou Carlos Bolsonaro, mais de uma vez, de ter um gabinete do ódio, tu não falou nada? Sabe? Assim, cara, pelo amor de Deus, pô. Maneira aí na lacração. Maneira aí na lacração. É importante. E aí quem fez um comentário que fala disso e muito mais? Comentário muito inteligente, né? Um cara que fala muito melhor que eu. Eu acho que ele realmente fala muito melhor que eu. Guilherme Fiuza. Escutem só. Rolou um barraco feio entre o pastor e o ex-presidente. No meio do rolo, Marçal, o fenômeno, previu a vitória eleitoral do Boulos. Dessa vez ele não chamou de Boulos. É a guerra entre a direita e o sistema. Dizem os especialistas, os analistas, os entendidos, os militantes jornalísticos, os cientistas políticos e geopolíticos, e bota gel nisso. Será? O que é a direita? O que é o sistema? Sem a sofisticação dos gatos mestres, vamos fazer uma pergunta simples. O que tem em comum Joyce Hasselmann, Abraham Weintraub, General Santos Cruz, João Dória, Ernesto Araújo, MBL, Sérgio Moro, Alexandre Frota e grande elenco de direita? Resposta. Todos apedrejaram o governo, que, segundo o álbum de figurinhas ideológicas, era o governo da direita. Ou mais que isso, um governo que dava resultados conforme a gestão defendida pelos apedrejadores. Mas aí virou sistema. Eita vida fácil. Joyce Hasselmann simboliza bem esse grande elenco. Chegou a ser líder do governo na Câmara e agora não conseguiu se eleger vereadora. Qual era o grande credencial político da Joyce, que virou abóbora? Ser de direita. Quantas Joyces terão sido vitoriosas na eleição municipal de 2024? Não tente responder, porque você não sabe. O que todos sabem é que há um caminhão de votos para quem se diz de direita, contra a esquerdalha e etc. E o que isso significa em termos de escolha política? Segundo a lei de Hasselmann, nada, absolutamente nada. Esse conceito da direita, assim como da esquerda, é vago, anacrônico, superficial, enganoso e, ao mesmo tempo, um sucesso. Uma palavrinha mágica que dá voto, dá like, dá audiência, atrai seguidores, atrai fiéis, dá poder, fama e grana. E dá também o melhor pretexto para os que estão perseguindo, abusando do poder e censurando. Eles dizem estar combatendo a direita e correm pro abraço, estalando seu chicote no lombo de quem não tem nada com isso. Meio mundo acredita que direita significa ódio e ataque à democracia. E não estamos falando da esquerdalha. Muita gente comum e não partidarizada realmente acredita nisso. Claro que é um grande mal-entendido, até porque, como já dito, são conceitos vagos. Mas é desse mal-entendido que vivem hoje os picaretas e os tiranetes, devidamente fantasiados de democratas, ensinando sua luta contra a direita, para perpetrar as maiores barbaridades contra o direito do cidadão. Enquanto a liberdade tiver apelido ideológico, os pilantras estarão a salvo. Recentemente, num embate entre dois ex-ministros do governo Bolsonaro, um disse para o outro que fazer obra não era tão importante quanto combater a esquerda. Bom, se levantar bandeira é mais importante que botar a mão na massa, talvez seja melhor. O país virá logo uma grande escola de samba.
Eu achei interessante ele fala, né? Enquanto a liberdade tiver um rótulo, cara, a gente não vai pra lugar nenhum desse jeito. Então, olha essas nuances, sabe? Veja como uma única palavra, direita, não é mais suficiente para explicar muita coisa. Eu, por mim, eu digo, prefiro ser bolsonarista do que direita. Porque pelo menos tá ligado ali o movimento. Cara, eu guardo Jair. Deixo claro todo santo dia, tá aqui, ó. Sigo por esse caminho, é o meu caminho.